AlfaCast, o podcast semanal da Alfa Educação. Apresentação, Professor Trindade. Olá, meus amigos, aqui quem fala é Carlos Eduardo Trindade, reitor da Unialfa. Hoje nós estamos começando uma atividade diferente, um ciclo de podcasts. E para inaugurar esse ciclo, a gente está trazendo uma figura de destaque no cenário de Goiânia e de Goiás. E por que não dizer no cenário nacional também. Mas antes de apresentar o nosso entrevistado de hoje, eu só quero dizer algumas palavras. A Unialfa começou essa série de podcasts e está começando hoje. Hoje é o nosso primeiro episódio, o primeiro capítulo, e a ideia é debater temas de interesse para a sociedade, debater temas que sejam atrativos, não só para os alunos, para os professores, mas também para toda a comunidade que vive em Goiânia e que tem interesse em melhorar a nossa cidade, melhorar a economia do nosso estado e do nosso país. Sem mais delongas, eu vou só comentar que a Unialfa faz parte do Grupo José Alves. Nós estamos há 22 anos aqui em Goiânia. Somos uma instituição de ensino superior com cursos de graduação, pós-graduação, especialização e 3 programas de mestrado. Temos também um colégio que é focado no ensino médio, é o Colégio Alfa, e também temos uma faculdade de Direito, que nós chamamos de uma faculdade boutique, focada com programas de mestrado e doutorado, presente em São Paulo. É a FADISP, que faz parte da nossa vertical educação, a Alfa Educação. Tendo dado essa introdução, quero agora chamar e dar as boas-vindas a uma pessoa que, além de ser um grande amigo meu, é uma pessoa que eu aprendi ao longo desses últimos 2 anos a admirar, a respeitar por toda a dedicação que ele tem com o trabalho e o desenvolvimento da economia aqui em Goiânia e no estado de Goiás. Quero dar as boas-vindas a Rubens Filete, meu grande amigo. Prazer tê-lo aqui, Rubens. Ô, Trindade, reitor, desculpa a intimidade, viu, Trindade, mas eu fico muito honrado. Esse é um projeto extremamente audacioso, moderno, e não poderia ser diferente. O Grupo José Alves, né, o seu José Alves, que também faz parte da nossa diretoria da Associação Comercial, nosso vice-presidente, é um homem que sempre pensa muito à frente do seu tempo. E também, né, todo o corpo diretivo de todas as empresas, né? Eu acho que, eu sempre digo lá na Associação Comercial, né, que é junto dos bons que a gente fica melhor. Então, ele tem essa capacidade de aglutinar e trazer gente boa para os projetos do grupo. Então, quero parabenizá-lo e falar que para mim é uma honra, né, e uma grande responsabilidade participar desse primeiro episódio junto com vocês aqui. Maravilha, Rubens. Deixa eu só contar uns pitacos da tua história e você confirma se é isso mesmo. A gente vai falar hoje sobre empreendedorismo. Empreendedorismo tem tudo a ver com a tua vida até onde eu consegui levantar. E olha que eu tentei buscar a capivara do jeito que eu conseguia. Mas vamos lá. Você hoje... Aliás, eu não sei como é que você arruma tempo para tudo isso, mas vamos lá. Você hoje é presidente de uma fundação, de uma federação. Você é presidente da ACIEG, você é diretor de uma empresa de sistemas, que é representante da Sênior Sistemas aqui em Goiás. Sim. Você também tem uma outra empresa focada em TI, em desenvolvimento de sistemas. Fora isso, você tem família, filhos, vida social e ainda se digna a nos atender. Mas, na tua trajetória, pelo que eu fiquei sabendo, você começou na carreira do empreendedorismo aos 12 anos, seguindo os passos da tua mãe, que foi trabalhar, e você foi atrás. Depois disso, aos 16, rapaz, você montou uma escola de computação com 16 anos de idade. E entre 17 e 24, aí você foi cair para dentro do modelo de gestão de empresa e ficou incomodado com o que você viu. E passou a perceber que você tinha que fazer alguma coisa nesse sentido. Arrumar a gestão das empresas desse país. Lá por essa época,
um pouquinho depois de 2006, 2007, você montou uma consultoria de negócios e estruturou essa consultoria para estar focada em gestão de projetos, tecnologia e infraestrutura de redes. E em 2010, você recebeu o convite da Senior Sistemas, que é uma gigante da área dos ERPs, focada em gestão de pessoas, e resolveu abrir uma empresa de software em parceria com eles. Conta essa história toda, porque eu já me perdi no meio do caminho aqui. Muita coisa, né? Essa é a vida do empreendedor, né? Quando ele começa, ele tem que fazer tudo, né? E tentar se despontar para pagar suas contas. Então, tudo na minha vida foi muito rápido, sabe, Trindade? Eu perdi o meu pai com 8 para 9 anos e minha mãe sempre ficou em casa, fazia uma costura aqui, uma costura ali. Nós somos de uma família do interior de São Paulo, né, da cidade de Bauru, a família por parte de mãe toda aqui da região de Goiás, de Goiânia, Paraúna. E quando meu pai resolve vir para Goiânia, alguns anos depois ele falece. Ele teve um mal súbito, uma parada cardíaca proveniente de uma doença de Chagas. E aí minha mãe vai para o mundo para pagar, né, a conta de casa e fazer acontecer dentro de casa. E isso me despertou, né? Me despertou e me incomodou muito. E quando eu tinha 12 anos de idade, os meus tios sempre foram tradicionais do ramo de autopeças, minha mãe me colocava de castigo para trabalhar nas empresas de autopeça. Toda vez que eu fazia alguma coisa errada, eu entrava para um castigo, mas era um castigo, vamos dizer assim, um castigo do bem, né? Aprendia o que era uma contagem de estoque, uma limpeza de uma peça diferente. Não te botava para contar parafuso, não, né? Não, isso aí era o de mínimo, né? Eu era o de menos lá nesse momento. Então foi uma época muito bacana da minha vida e que eu comecei a participar, né, todos os dias à tarde, da vida efetiva, tanto dessas empresas quanto da onde minha mãe trabalhava. Com 16 anos, incomodado, falei assim, quer saber de uma coisa? Eu gosto da arte e tecnologia, eu vou montar uma escolinha de computação lá no bairro que eu morava. E montei essa escolinha de computação, deu tudo errado. Montei sem saber o que eu tinha que fazer, achando que eu sabia alguma coisa e tentando transmitir o conhecimento para aquelas pessoas que precisavam. E isso me despertou algo muito maior. Falei assim, olha, eu tenho uma responsabilidade, então eu tenho que estudar muito para repassar aquele conhecimento para aquela pessoa que está dependendo. E estou falando assim, olha, esse menino, esse moleque aqui, ele conhece um pouquinho mais. Então eu vou investir as minhas fichas dos meus filhos aqui nessa escolinha de computação para que ele tenha um primeiro passo. E depois tinha as famosas escolas de datilografia, né? Que a gente começava numa máquina de datilografia manual, depois a coisa foi modernizando. Eu podia te sacanear falando que eu não lembro, tá? Mas eu lembro, sim. Eu não vou te deixar sozinho nessa. Depois sofri um upgrade, a gente ia para a máquina de escrever eletrônica, né? Elétrica. Então esse foi um momento muito mágico dentro da minha vida. E quando a minha mãe trabalhava numa empresa, né, num plano de saúde, e o sonho da minha mãe é que eu fosse médico, Trindade. Olha. A minha irmã mais velha, ela é médica, ela formou em medicina, e minha mãe queria que eu seguisse a mesma carreira. E eu, por não ter aquela habilidade nessa disciplina, resolvi fazer contabilidade para contrariar a minha mãe. Então, fui técnico em contabilidade, cheguei a estudar na Católica, na PUC, contabilidade. E aí, nesse meio tempo, né, mesmo sendo de tecnologia, eu sempre estive um pouco à frente de tudo, né, do tempo, né, na verdade. E por pensar que eu poderia entregar muito mais do que eu estava entregando. Aquela parte, né, do empreendedor que você nem sabe que você é empreendedor, mas algo que te incomoda no dia a dia. Então eu estudava, eu dava aula, eu trabalhava em compensação de banco de madrugada, então foi um período muito difícil. E aí quando foi na minha idade de 23 para 24 anos, eu entrei para a fusão de uma empresa, da Ambev, um ano antes da fusão, praticamente. Eu não sabia que eu estava sendo contratado para essa fusão e eu fiquei, né, na companhia lá durante quase 6 anos e meio trabalhando. Então, é um tipo de segmento muito nervoso que você aprende
todos os processos muito rápido, né? Então você aprende um processo de logística, um processo financeiro, um processo comercial, isso numa intensidade que geralmente alguns outros negócios não funcionam. E quando eu saio da Ambev, eu sou convidado por uma empresa do setor sucroalcooleiro, para fazer uma consultoria. Eu saio da Ambev, já estava em Belém, saio de Belém, volto para Goiânia, e eu fui fazer uma consultoria financeira e de tecnologia para essa empresa. Fiquei 9 meses nessa empresa, e aí recebi um convite, né, da época chamada Microsiga, para fazer a mesma consultoria em uma franquia aqui em Goiânia. E quando eu venho fazendo essa consultoria, eu fui convidado, porque a Microsiga de São Paulo estava fazendo estruturação para a criação de uma holding, que é um processo também muito importante, que eu sei que vocês têm um projeto muito bacana aqui na Unialfa, de sucessão, de estruturação de holding, de estruturação de empresas, compra de negócios. E como eu fazia muito isso na Ambev, a gente comprava revendas, arrumava, ajeitava, vendia para terceiros ou virava um centro de distribuição próprio, eu fui fazer esse mesmo projeto dentro da Microsiga, já TOTUS, junto com uma pessoa que fez essa incorporação dessa franquia que eu estava dando a consultoria. Então, eu costumo falar que eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, eu fui fazer esse projeto, né? Fiquei nesse projeto durante quase 3 anos, saí desse projeto e fui montar uma espécie de um canal de distribuição também da TOTUS. Nessa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu já estava jovem há mais tempo, como diz os... Isso aí foi em 2006, mais ou menos, né? 2006 não, 2003, esse projeto. E aí em 2003, quando foi 2006, eu resolvo montar a empresa e monto um canal da TOTUS. Fico durante 2006 até 2010, aonde a Sênior me faz um convite para virar a bandeira. Estava numa empresa muito bacana, muito estruturada, começando a ganhar dinheiro, fazendo acontecer aquilo que eu me preparei a vida inteira como empreendedor, e de repente eu me deparo com uma nova situação. E por que eu me deparei com essa nova situação? Porque eu estava incomodado de novo, Trindade. Estava incomodado com o modelo do processo, que às vezes a gente podia fazer mais do que o combinado, e os processos muito engessados acabaram trazendo a Sênior no nosso caminho e, consequentemente, estou, né, nesse modelo há 12 anos. Quando eu passo a ser Sênior, a gente começa a fazer uma operação aqui no Centro-Oeste, e aí acabou expandindo para todos os estados, a gente acaba tendo cliente em todos os estados, aonde esse modelo que a Sênior fez a proposta para que nós os representasse aqui, ele mudou um pouquinho porque a gente acabou dando muito pitaco no meio do caminho. Por que não podemos mudar isso? Por que não faz isso? Por que não faz aquilo? Então isso foi interessante, que foi também mexendo, sabe, falei assim, acho que a gente pode fazer mais. Foi quando, em 2015, eu tive a oportunidade de comprar uma empresa em Rio Verde. Ela chama Maxsoft, é uma empresa focada no agronegócio, software para o agronegócio, para o produtor rural e também para revendas agrícolas, que tinha um casamento perfeito com a Sênior. E que depois esse produto foi incorporado no portfólio de produtos da Sênior. Então, além de distribuir os produtos da Sênior, a Sênior distribui os meus produtos de Rio Verde. Então, eu sou também um parceiro né, tecnológico da Sênior. Essa empresa... Empreendedorismo ganha-ganha, na verdade. Ganha-ganha, exatamente. Boa. E aí, essa empresa, quando a gente começa qualquer negócio na vida, a maioria das pessoas, a primeira coisa que ela vai pensar é falar assim, onde que eu vou ter capilaridade para conseguir que o meu negócio cresça? A maioria das pessoas falam assim, eu quero ir para uma entidade de classe, para uma associação comercial. E eu fiz essa estratégia em 2006, só voltando um pouco, eu fiz essa estratégia em 2006. Quando eu cheguei, uma pastinha, aquele não tinha todo esse corpo de anos de investimento, um franzininho, magrinho, cheguei lá para fazer uma proposta comercial para a Fundação Dom Pedro, que eu estava vendendo sistema para a fundação. Encontrei um senhor conselheiro que virou para mim e falou assim, olha,
eu quero terminar essa proposta comercial dentro da associação comercial, na CIEG. Então, uma pessoa muito querida, hoje é um irmão que eu tenho chamado Pedro Bittar. O Pedro me chamou na CIEG e ele não quis saber de fechar a proposta, ele quis saber de me convidar para ser diretor adjunto da CIEG. Então, foi aonde eu entrei na associação comercial, no associativismo, para servir e ajudar as pessoas. E foi aí que também eu perdi toda a minha margem, todo o meu markup, tudo que eu tinha para fechar aquela proposta, como bom presidente que era, como bom conselheiro que era, e eu precisava ganhar mercado naquela época. Uma das formas, quando você está começando uma empresa, você acaba fazendo um investimento para tentar colher do outro lado. Então isso foi muito bacana, foi uma relação muito saudável. Não foi porque eu quis tirar a minha margem, tirar o meu lucro, ficar com a margem mínima para que pudesse entrar num determinado mercado. Mas foi uma relação de muita confiança que o Pedro, na época, me passou. Tentando dar uma resumida em tudo que você falou, Rubens, o empreendedor, baseando na tua jornada e na tua história, ele tem que ser persistente, corajoso, destemido, tem que contar com a sorte e ainda tem que fazer investimento próprio para botar o negócio de pé. Resiliência total. Resiliência total. E os investimentos, quando você está começando, ninguém acredita em você. E o pior, quando você está num segmento de serviço, o seu estoque vai embora para casa todo dia. Porque as pessoas não ficam dentro da sua empresa. Então você não tem uma matéria-prima que você armazena. A área de serviço é uma área muito difícil de ser conduzida financeiramente quando você está começando um negócio. Ou você começa com um sonho e vai desenvolvendo esse sonho e vai, né, gerando riqueza, ou você vai ter que recorrer a alguma fonte financeira para o negócio parar de pé. Então, esse equilíbrio, ele tem que ser feito de uma forma e que, na maioria das vezes, todos os empreendedores, eles fazem uma série de atrapalhadas para corrigir lá na frente, né? Então, isso hoje é uma das nossas missões dentro da associação comercial, tentar mostrar para essa garotada, né, para o pessoal que está começando um empreendedorismo novo, que existem formas, técnicas e algumas condições diferentes para que você não sofra tanto ao longo da sua caminhada como empreendedor. E hoje, como presidente da CIEG, como é que você vê as pessoas que enxergam potencial na cidade de Goiânia, enxergam a vocação econômica que a cidade tem? A cidade, ela abraça pessoas que vêm de fora. Eu mesmo venho de São Paulo e fui muito bem recebido em Goiânia. Não só pela CIEG, mas também por várias outras instituições. A própria Unialfa e o próprio Grupo Zé Alves me receberam muito bem. Mas como é que você vê que essas pessoas que têm seus sonhos, têm seus desejos, como é que elas começam? Que dica você dá para o pessoal que quer começar o seu negócio hoje e que acha que tem potencial? Tem que fazer um plano de negócio, tem que falar com alguém, tem que buscar um mentor. Qual é o caminho para a gente difundir empreendedorismo? Trindade, sua pergunta é fantástica. Eu só queria voltar um ponto atrás, até para te mostrar para onde que nós carregamos até os nossos negócios. Depois que eu comprei a empresa lá em Rio Verde, a gente desenvolveu o produto, etc. Por que eu quero voltar atrás? Porque um ponto foi fundamental que eu tomasse uma decisão. Alguns anos atrás, nós fizemos um projeto junto com o Sebrae, a nossa empresa. Estou falando de 7, 8 anos atrás. E aonde eu comecei, em 2014, na primeira missão internacional para a Alemanha. Participei de uma feira muito bacana chamada CeBIT. Era uma feira essa feira morreu em 2020, mas era a principal feira de inovação e tecnologia do mundo. A gente começou a fazer algumas versões dentro da associação comercial para pegar algumas dicas, né, do que estava acontecendo, do que ia acontecer e etc. E isso foi mostrando outros caminhos, aonde há 3 anos atrás, quase 4 anos atrás, nós montamos a nossa primeira filial fora do Brasil, em Portugal, no agronegócio, para atender toda a demanda
da Europa e também da África. Então, quando você fala de dica, isso me resgatou a memória, porque o Sebrae ele pode ser um grande parceiro daquele empreendedor bem pequeno que está começando o seu sonho, para criar ali uma orientação de um plano de negócio, para criar ali uma orientação financeira. A maioria das micro e pequenas empresas, Trindade, eles não sabem o que é um fluxo de caixa. Não sabe a aplicação de um fluxo de caixa, não sabe o que é um estoque, não sabe se ele está comprando mais, se ele está comprando menos, se ele está fazendo um investimento, está deixando o capital empregado parado dentro do estoque. Então, quando você tem essa orientação dos seus negócios, pode ser pelo Sebrae, pode ser pela própria entidade, pela associação comercial, que tem essa parceria com diversas instituições, principalmente com a Alfa, né, com a Unialfa, que é uma entidade muito séria, com um corpo técnico muito sério, que ajuda o empreendedor nesse caminho. Ele precisa de orientação, para ele errar menos. Então ele precisa de uma orientação jurídica, eu falei até num podcast da OAB esses dias. Às vezes a gente começa sem uma orientação de um advogado, um determinado negócio, fecha um tipo de contrato, esse contrato acaba dando errado, toda a sua margem de lucro, você vai ter que pegar dinheiro emprestado para pagar aquilo que você fez errado. Então, quanto mais informação estiver na mão do empreendedor, mais ele vai ter capacidade de resolver e de alavancar os seus negócios. Então, eu acho assim que a primeira fonte é você correr atrás de informação e capacitação. Você ter competências para gerir aquele negócio que você... Olha, isso eu quero para a minha vida. Agora, se eu olhar para trás, quando eu comecei como empreendedor, eu era um cara muito generalista. Era um cara que eu fazia de tudo. Se eu fosse começar um negócio hoje, eu faria desse jeito? Não. Isso não é regra para todos. Mas eu focaria. Aonde eu sou bom? O que eu sei fazer? Qual que é a parceria perfeita? Então eu focaria naquilo. Eu não faria 10, 15 coisas ao mesmo tempo, que acabaria dispersando o meu tempo, né, e as minhas energias para que eu pudesse efetivamente ganhar o dinheiro, porque é isso que uma empresa vive, né? Para isso que uma empresa vive. Para ela ter lucro no final do mês, remunerar os acionistas, os sócios e, consequentemente, fazer os seus investimentos para o seu crescimento. Então, para isso que uma empresa nasce. Não para ficar pagando conta o tempo inteiro, para resolver um problema o tempo inteiro. A gente olha a tua jornada e olha o teu sucesso. A maior parte das pessoas pode ter a ideia de que tudo foi fácil. Quais foram as pedras no meio do caminho? Quais foram os tropeços e até eventuais quedas que você teve? E como isso te motivou a continuar? Trindade, você falou um assunto extremamente importante para o tema do podcast. Quando você começa qualquer coisa, todo mundo acha que você vai ficar milionário, você vai ficar rico, você vai ficar bem da noite para o dia. Você vê alguém ficando rico muito rápido, você pode desconfiar que tem alguma coisa, ou é alguma coisa muito boa que está acontecendo, ou um momento muito bom que está acontecendo. Mas não existe milagre. Disciplina, resiliência, acordar, esse é clichê, mas acordar todo dia cedo e dormir todo dia tarde e produzir muito. E dormir com a cabeça cheia e ainda, dormir né? com a cabeça cheia. Mas eu tenho um lema comigo, viu, Trindade, que eu não durmo com problema. Eu gosto de tentar resolver todos os problemas no dia. Isso para mim é um diferencial que eu tenho na minha disciplina do dia a dia. Eu gosto de resolver as coisas que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo, para não acumular nos próximos dias. Mas uma das coisas que me fazem, né, até hoje, e que eu acho que é um ponto muito importante, primeiro é a minha fé, né? Acho que tudo que eu vou fazer, eu coloco Deus sempre à frente de tudo que eu faço. E a família. Eu sou, assim, muito apegado à minha família, aos meus filhos, à minha esposa. E o momento que eu tiro para ficar com eles, eu tiro para ficar com eles. Eu recebo realmente reclamações internas dos meus clientes internos
né, durante a semana, mas o meu final de semana ele é sagrado. Geralmente eu não saio para eventos, eu não marco agenda. Tem gente da família trabalhando contigo também, não? Não. Ninguém da família trabalha comigo. Tá. Hoje é uma empresa que está bem direcionada para um nível de profissionalização e que nós escolhemos, né, eu, né, junto com a diretoria, quando falo nós, não trazer ninguém da família, até mesmo porque até tive num primeiro momento a esposa trabalhando numa direção financeira, depois foi trabalhar na sua própria área, né, tá fora da empresa, filhos pequenos, né, sempre vai ser pequeno para o pai, né, tem uma filha de 22 anos fazendo medicina, então o meu bebê está fazendo medicina, o outro de 15 anos está no primeiro ano, então eles estão focados numa outra área que eles escolheram. Gostaria muito que estivessem no negócio. Como não querem o negócio, eu resolvi partir para um outro lado de profissionalização, né, com terceiros dentro das empresas que a gente toca. Olhando um pouco agora para futuro, olhando para o que vai acontecer. Esse ano é um ano de grande desafio. Temos eleição, está tendo Fórum Mundial, Fórum Econômico Mundial agora em Davos. Estamos no meio de uma guerra na Ucrânia, mas isso está afetando a cadeia logística do mundo todo, a entrega de materiais, está afetando a indústria, está faltando material para a indústria e, consequentemente, produto acabado para os comerciantes venderem. A gente está num cenário nacional com uma inflação mais alta do que gostaria. A gente também está num cenário às portas de ter a admissão à OCDE validada. Então, o Brasil convidado desde 2010 a fazer parte da OCDE, finalmente parece que está com o pé lá dentro agora. O nosso ministro Guedes está trabalhando para que isso aconteça. Como é que é a CIEG, como é que você está vendo este ano e as transformações que vêm daqui para frente e como isso vai afetar o empreendedorismo? Vamos lá. Quando eu assumi a CIEG em 2020, eu ganhei uma pandemia no meu primeiro dia de gestão. Então, eu fiz Entre parênteses, sei bem o que é isso, porque foi quando eu assumi a reitoria da Alfa. Então, e você acompanhou muito de perto, que você faz parte da nossa diretoria da Associação Comercial. Então, assim, para quem fez um pós-doc de crise nos últimos 2 anos, abre, fecha, não tem dinheiro, busca dinheiro, não tem gente, busca gente, é isso, é aquilo. Pressão de lockdown. Exatamente. O que vai acontecer de 2022 para frente, isso acaba deixando a gente, vamos dizer assim, com o couro mais grosso para tomar algumas decisões e, né, com esse grupo que é muito forte dentro da associação comercial, pegando os conselhos e orientando os associados. Mas nós temos hoje, falando em 2022, nós temos hoje todas as variáveis para uma tempestade perfeita. Juros altos, não tem dinheiro na praça, dinheiro caro, vou entrar, não vou entrar, né, na OCDE, vou participar de um movimento para trazer matéria-prima, para não deixar cliente na mão, não tenho mão de obra qualificada, agora não tem nem mão de obra de quem quer trabalhar, é pior ainda, é pior que a mão de obra. Hoje eu contrato uma mão de obra sem qualificação, a pessoa fica 2 dias, recebe R$50 de diferença de salário, sai da empresa sem dar tchau. Então, assim, a falta de compromisso, a falta de cruzamento de valores das pessoas com as empresas, assim, igual eu falei, nós temos todas as variáveis perfeitas para o caos e para a tempestade perfeita. Mas nós não vamos desistir disso, não. Por que nós não vamos desistir disso? Porque dentro de todo esse cenário, nós tivemos até com o ministro da CGU na Associação Comercial há 10 dias atrás, mais ou menos, 1 semana atrás, mais ou menos. E o que aconteceu, Trindade? Ele falou assim, olha, graças a esse movimento XPTZ, nós estamos conseguindo melhorar as relações internacionais e econômicas do Brasil. E quais são essas variáveis XPTZ? A questão do compliance. O Brasil nunca foi tão forte na parte do compliance igual ele está sendo. O Brasil nunca cumpriu
tantas regras impostas para que ele pudesse pertencer a grupo A ou grupo B ou fazer ou transacionar em um determinado mercado que ele não transacionava. Então isso vai ser uma abertura econômica e um despejar de dinheiro dentro do nosso Brasil e do nosso estado, que eu não canso de dizer que Goiás é a bola da vez. Goiás, pela pujança na indústria, principalmente indústria farmacêutica, pela pujança do agronegócio, pela pujança do serviço, o nosso estado de Goiás, ele realmente é a bola da vez de todos os estados. Basta que nós tenhamos políticas públicas que avancem, que ajudem o empreendedor, que façam com que a gente não se preocupe com as questões jurídicas, né? Porque a gente tem essa segurança jurídica nesse meio do caminho, e aí a gente tem que entregar também do nosso lado produtos e serviços para os nossos associados, para que eles estejam preparados quando essas variáveis começarem a se dissipar, né? Então a gente tem alguns movimentos. Tá tudo certo, aí a gente ganha uma guerra. Tá tudo certo, aí tem uma fila de navio para carregar container. Não tem container, né? O frete saiu de, vamos falar, $10 mil para $35 mil. Então, assim, são variáveis que impactam automaticamente, né? Nós temos alguns problemas seríssimos que vão acontecer para frente. Questão do trigo com a guerra. É um problema muito sério, mas é uma grande oportunidade para o Brasil aumentar, só que isso nós não vamos colher a curto prazo, é médio e longo prazo. A questão do óleo de girassol, a questão dos óleos de algumas leguminosas que são plantadas, etc., que fazem a composição de uma série de outras matérias-primas para produzir um determinado produto acabado. A indústria farmacêutica é dependente de uma série de coisas. Então, assim, nós temos muitas oportunidades, mas o mundo está muito preocupado de fazer uma estruturação com todos os entes, né? E para que a gente realmente não tenha grandes outros problemas acontecendo, que podem acontecer. Agora tem uma novidade aí entre Estados Unidos, Taiwan e China, que pode acontecer alguma coisa nesse sentido. Nós temos algumas outras variáveis acontecendo que isso... a pessoa fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Espera que rapidinho chega no seu bolso. Chega no pãozinho que você compra, chega no celular que você compra, chega num carro que você teve a vida inteira sonhando para comprar e não tem um componente para fazer esse carro, e você está com uma fila de espera de 1 ano. Isso aí rapidinho chega para aquele consumidor que acha que não tem nada a ver com essa situação de hoje. Rubens, você tocou num ponto que eu acho que é crítico para Goiás e para o agro aqui em Goiás. A gente escuta e sabe que os chineses entraram no Brasil e entraram com dinheiro e comprando muita gente. Como é que isso vai conflitar ou vai inibir o novo empreendedor? Porque esse novo empreendedor ele vai olhar num cenário onde ele vai estar competindo com o dragão chinês. Como é que ele pode se alavancar? Isso é uma pergunta muito interessante, né? Eu vou te dar um exemplo de algumas situações específicas que nós estamos tratando agora. Não sei se você sabe, mas a China despeja containers e mais containers dentro da África com roupa usada. Roupa usada e de péssima qualidade. Então nós temos ali a 44, uma qualidade bacana de confecção, né, das peças, dependendo do tipo de moda, infantil, lingerie, modinha, são diversos tipos de moda que são confeccionados em várias cidades dentro de Goiás. O PIB da 44 é maior do que muito estado do Brasil. Para quem não sabe, aquela região ali fatura aproximadamente 800 milhões por mês. Aproximadamente. Dizem que alguns falam que é mais, outros falam que é um pouco menos, mas é mais ou menos isso aí. Nós temos 15 mil CNPJs lá e mais umas 5 mil barracas. Então, nós estamos falando de 20 mil empreendedores naquela região. Então, como que eu vou combater alguém que vende uma roupa muito barata, despeja praticamente de graça dentro de um continente, e eu
né? Eu, uma empresa muito pequena, da 44, vou combater o dragão chinês. Saiba você que a nossa qualidade e a preferência da África são por roupas brasileiras. Então nós temos um projeto de estar levando, já tem algumas empresas fazendo isso, mas estar levando a moda para a África e trazer os grupos também de investidores aqui para dentro da região da 44. Vem uma comitiva de empresários, analisam, eu quero isso, e a gente manda os containers com valor agregado, qualidade, etc., para determinadas regiões da África. Então, assim, o combate nem sempre vai pelo preço, nem sempre vai pela capacidade produtiva igual a China tem de fazer as coisas ali de uma forma muito exponencial. Então, é a gente achar mecanismos legais, achar mecanismos de produção, nichos que às vezes as pessoas nem imaginam que existem e que elas podem combater, tanto no mercado interno, fazendo a produção e entregando aqui no Brasil, ou como exportando também, né? Nós nunca tivemos tanto micro e pequenos empresários, empreendedores mesmo, pequenos, exportando para fora. É orgulhoso ver. E nós nunca vimos também tanto Goiás sendo noticiado Brasil afora e também fora do nosso território, né? Então, isso nos dá muito orgulho e sabemos que assim, tudo aquilo que a gente está planejando é fácil? Não, mas a gente está colhendo bons resultados aí nos últimos tempos. Maravilha. A gente, quando pensa em empreendedorismo, pelo menos eu, quando tento estruturar o que vem pela frente, eu sempre penso num tripé: pessoas, tecnologia, gestão. Normalmente, o empreendedor ele é carente de gestão. Você já deu a dica, se apoia no Sebrae, eu complemento a dica, vem estudar conosco aqui na Unialfa, façam nossos cursos rápidos. Sim. Mas quando a gente fala de tecnologia, que é muito da sua vivência e da sua área, como é que está o acesso à tecnologia hoje? Tecnologia não é barata, mas como é que o empreendedor pode usar tecnologia? Ele vai para uma incubadora, ele vai buscar uma parceria, ele vai buscar um programa de fomento. Qual os caminhos que esse empreendedor tem, além de capital próprio? Trindade, essa pergunta, ela sempre vem, né? Para que eu possa falar um pouquinho sobre isso. A tecnologia, ela tem que, assim, a gente tem que separar algumas coisas. A tecnologia, ela não pode ser fim, ela tem que ser meio. Se eu colocar a tecnologia como fim, aí já começa tudo errado. Eu vou te dar outro exemplo, gosto muito de falar dos exemplos. Quando a gente estava naquela crise 2020, tudo fechado, o pessoal da 44 não tinha como entregar as suas mercadorias. O que aconteceu nesse meio tempo? Nós, Associação Comercial, chegamos aqui dentro de Goiás. Quem tem uma tecnologia para entregar para o cara não parar, não morrer, ter o dinheiro para pagar o pãozinho dele ali todos os dias? Procuramos, não achamos uma solução bacana. Achamos uma solução no Tocantins, de uma molecada que saiu da faculdade e criou uma startup apoiada por uma instituição de ensino como a Unialfa, que foi lá e criou um programa muito bacana. E o que eles faziam? Eles faziam lá a exposição dos produtos, um link para o WhatsApp, que todo mundo hoje praticamente sabe o que é o WhatsApp, fazia a intermediação, dinheiro para cá, dinheiro para lá, e mandava entregar e acabou, sem intermediação de ninguém, sem banco pegando um percentual, sem um parceiro pegando um percentual, sem nada disso. Era prático? No momento era, mas se a gente pensar em algumas soluções que nós temos hoje, era um negócio que estava assim, faltando um pedacinho para fechar as pontas. Mas é aí que está a sacada do negócio. Quando você tem a inovação boa é aquela entregue. Não interessa se ela está faltando um pedaço, se é isso, se é aquilo.
Então, quando eu falo em tecnologia e inovação, eu tenho que ter as entregas. E inovação boa é inovação entregue. Então, eu acho que o pessoal, quando fala em tecnologia, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou ter que gastar muito com computadores, muito com internet, vou ter que contratar bons profissionais, não sei o quê. O que você quer? Qual é o seu verdadeiro foco naquilo que você quer entregar? Então você tem que colocar isso como meio, não tem que colocar isso como fim. E aí o que a gente orienta é realmente procurar esses hubs de inovação, né? Procurar as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento, né? E procurar se capacitar, pelo menos para que não seja, vamos dizer assim, como todas as profissões, também tem muita gente que promete gato por lebre. Então quando você vem, por exemplo, e faz um curso rápido, ou um curso de graduação, ou um curso de mestrado aqui com vocês, aquela pessoa ela começa a ter uma capacidade técnica, algumas competências que ela não tinha. Então ela já começa a pensar diferente e saber que o que da tecnologia ela vai trazer para o seu negócio. Vai para a associação comercial, começa a participar da associação comercial. Começa a encontrar as pessoas da área de tecnologia que são todos empresários e são todos doadores de tempo. Não tem ninguém lá remunerado. Então começa a compartilhar as dores e saber o que está acontecendo. Vá para os hubs de inovação que tem dentro aqui da cidade, que tem aqui dentro do estado e comece a participar de um seminário, participar de uma palestra, participar daquela comunidade. Então, para quem está começando, eu vou falar de novo, Trindade, o conhecimento, ele é muito importante. E buscar na fonte, buscar igual, né? É o negócio de vocês, fazer com que essa fonte, ela tenha uma vazão muito grande e para que essas pessoas que estão bebendo essa água limpa aqui, né, na Unialfa de conhecimento, isso aí ninguém vai tirar delas. Então isso é muito importante para esse momento que o empreendedor ele acaba atraindo muita gente ruim para perto dele, para tentar vender, para tentar fazer alguma coisa que depois ele vai se atrapalhar lá na frente. Então ter o conhecimento eu acho que é um dos principais complementos dentro da tecnologia. Não estou falando que a pessoa tem que saber programar, tem que saber... Não, mas ela tem que estar perto de pessoas boas, de pessoas que transmitam esse conhecimento e para que ela possa fazer essa gestão do seu negócio. Porque e aí olhando como empreendedor, o empreendedor ele não é um ser magnânimo, que ele entende de tudo, sabe tudo e vai fazer tudo sozinho. Então, o que você está recomendando, na verdade, é construa uma base de alianças, troque experiências, fale com pessoas, faça parcerias, busque aquilo que você não tem como sua especialidade, busque em terceiros e vá agregando esse conhecimento para estruturar e melhorar seu negócio. Isso é um ponto que eu acho que a gente entendeu, mas fica sempre o outro monstro assombrando as nossas cabeças, que o cara que é bom sai do país. Você acredita nisso ou você acha que isso é fake news? Hoje nós vivemos um movimento muito forte, não só do Brasil, né? Mas em todos os continentes. Eu com empresas lá fora, eu também sofro isso. Em março eu estive em Portugal para fazer a abertura de 15 vagas. E lá nós abrimos 10 vagas e não conseguimos fazer o preenchimento de vagas com pessoas locais. Nós estamos saindo para outros países e buscando também. Mas por que acontece isso? Porque quanto mais especialista você é de um determinado segmento, mais você demanda de uma mão de obra especialista. E o Brasil sofreu um apagão educacional nos últimos anos. Um apagão. O Brasil não acreditou que poderia chegar no nível que chegou. Então hoje, vou falar de tecnologia. Nós vivemos um apagão. Tem uma estatística aí que nós vamos precisar de quase 1 milhão de profissionais nos próximos 15, 20 anos. E a pandemia só piorou a situação. A pandemia potencializou. Ela potencializou. Ela deu um salto na evolução tecnológica do ser humano que ninguém pensava que ia acontecer isso agora.
Mas nós conseguimos, através de políticas públicas sérias, através de entidades sérias como as de vocês, como empresas sérias de vocês, como a CIEG também, como a federação que eu presido também, que é a Facieste, assim, a gente acredita que esse movimento de qualificação de mão de obra, de popularização, democratização do conhecimento, ele vai fazer essa reversão, mas com projetos muito sérios, tendo um apoio muito forte, seja do Estado, seja do município, seja a nível federal, para que realmente as coisas aconteçam. Não adianta só eu ficar lançando através de entidade A, B, C, D, EADs, que ninguém tem mais, a verdade é essa, ninguém tem mais saco para ficar nesses cursinhos muito básicos de 10, 20, 30 horas sem muito conhecimento. Então, quando você pega uma entidade séria igual a de vocês... Conhecimento raso não adianta. Não adianta. Tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Quando pega uma entidade séria igual a de vocês, que tem um projeto de EAD muito sério, muito bacana, é diferente. Você está mostrando para onde aquele profissional pode chegar se qualificando. E a ligação entre a academia e o setor produtivo, ele tem que ser de forma mais concisa. Então, quando a gente olha, por exemplo, eu vou voltar a dar o exemplo lá de Portugal. Quando você tem 2 projetos de estágio, tem um estágio que você acaba de formar, é um projeto do governo federal, você acaba de formar, você pega o profissional até 15, 20 dias que se formou e você leva ele para um estágio de qualificação de mão de obra. O governo subsidia 80% do salário e ao fim de 9 meses ele ainda te paga 150% do que você realmente investiu no colaborador para qualificar a mão de obra. Então, não estou falando que a gente tem que fazer na mesma proporção, mas nós temos que ter políticas sérias, políticas de investimento a nível estadual, municipal e federal, que faça com que a gente retenha essa mão de obra dentro do nosso município, dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Nós não podemos aceitar essa mão de obra saindo para todos os lugares. E eu estou falando não é só de tecnologia, não. Nós estamos vendo de tudo. O Brasil também está buscando muita gente de fora para trabalhar aqui no Brasil. Então, esse movimento realmente está acontecendo, viu, Trindade? Infelizmente está acontecendo por esse apagão educacional e que potencializou principalmente com a molecada agora, né, que está no ensino fundamental, né, tiveram algumas pesquisas aí falando que numa prova de matemática o percentual de erro foi de aproximadamente 80%. Então isso é muito sério, né? Isso é muito sério, né? Parte de português. E matemática básica. Matemática básica. Nós não estamos falando. Nós estamos falando de semelhança de triângulos, operações básicas. Mais e menos, né? Então, assim, isso é muito preocupante, né? Esse é um cenário que a gente se preocupa muito para o futuro e para presente. Certo. Agora, Rubens, vamos fazer um bate-bola Vou te dar algumas perguntas e você tenta me responder com uma palavra. Algumas vão ser perguntas para a gente conhecer um pouco mais do Rubens e algumas para conhecer um pouco mais a forma de pensar. Começar pelo tema político, sempre eu vou evitar, tá? Não vou nem caminhar por esse caminho. Mas tem um tema que a gente tem que botar em pauta. Time do coração. Palmeiras. Ah, meu Deus. Muito bem. Um sonho. Esse é um item que eu não consigo te responder de pronto, porque eu fui muito abençoado, Trindade. Deus realmente, ele me abençoou demais, eu venho realizando todos os meus sonhos. Mas o meu grande sonho é ver meus filhos aí caminhando o seu caminho aí nessa jornada, né, deles com as próprias pernas e deixar eles ali formados e fazer uma parte da minha missão junto a eles. Maravilha. Pequi ou não Pequi? Adoro Pequi. Muito bem, esse é goiano mesmo, já foi criado aqui. Outra coisa que a gente quer saber, cidade ou campo? Eu sou um híbrido. Eu sou cidade e eu adoro um campo. Tá certo. Que setor da economia você prefere para atuar? Eu prefiro o agronegócio e a manufatura. Eu sou apaixonado nesses dois segmentos.
o do agronegócio, que tem muitos subsegmentos, e o da manufatura, né, da indústria também, que é um pouco da base da onde eu tive a minha maior experiência profissional. Então, são 2 segmentos que eu sou apaixonado. Maior alegria de vida? Maior alegria de vida vou voltar de novo nos filhos, os meus filhos. Maior tristeza? A perda da minha mãe em 2015. É duro. É. Deixa eu ver uma outra coisa que é interessante para o empreendedor. O que estudar? Tudo. É até difícil. Tá fácil. É até difícil falar isso. Mas, num primeiro momento, o empreendedor ele tem que ser um pouco generalista na sua concepção de empreendedor. Mas ele tem que ser focado naquele campo que ele realmente escolheu para atuar. Mas ele tem que ter um conhecimento vasto e aí tem muito lugar que pode ajudar. De novo, né? A Unialfa eu acho que é um belo começo aí em alguns cursos que vocês têm aqui de todos o que pode ser oferecido. E a última, passando o bate-bola agora, olhando para futuro, como é que vai estar o Rubens daqui a 10 anos? Eu acho que eu vou estar eu acho não, eu tenho absoluta certeza que eu vou ser um ser muito melhor. E eu costumo falar quase todos os dias que eu sou igual uma esponja dentro da associação comercial, né? Eu sou uma pessoa que aprendo muito com as pessoas. E eu tento transmitir esse conhecimento ao máximo. A minha missão diária é passar um pouco do que eu estou ouvindo, do que eu estou aprendendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Então eu acho que daqui a 10 anos eu vou estar... Acho não, eu tenho certeza que eu vou estar um ser muito melhor, incomodado e inconformado com as coisas que estão acontecendo naquele momento. E como é que vai estar o Brasil daqui a 10 anos, na tua visão? Eu sou muito otimista. Eu acredito que quem tem problema tem um tesouro. Então, neste momento, nós somos milionários aqui no Brasil, bilionários aqui no Brasil, e eu acho que nós temos muitas oportunidades de entregar algumas coisas que a gente não está entregando. Então, eu acho que o Brasil tem muito a crescer. Não é papo... de quem está na ponta ali o tempo inteiro, mas o Brasil realmente é o celeiro do mundo. Nós temos uma capacidade na indústria farmacêutica, nós temos uma capacidade na indústria de alimentos, nós temos uma capacidade no campo, nós temos uma capacidade na tecnologia. Muitas pessoas não sabem, Trindade, mas Goiás tem mais de 800 empresas, mais de 800 quinais da área de tecnologia. E todo mundo olha uma ou outra empresa. Então, nós... falando de Brasil e agora falando de Goiás, nós somos a bola da vez. Goiás é o Pelé do agronegócio, Goiás é o Pelé da indústria farmacêutica, Goiás é o Pelé da tecnologia, da inteligência artificial. Ele tem que ser mais explorado, mas eu acho que a gente tem um caminho aí extremamente promissor para o Brasil e para Goiás. E para a gente caminhar já para o nosso encerramento, como é que você solucionaria o apagão de mão de obra? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Eu acredito assim, nós estamos fazendo um projeto muito interessante dentro da associação comercial, que é um grande passo para que isso possa diminuir essa dor. Então nós estamos fazendo um projeto nesse momento que é pegar aquelas pessoas que precisam de alguns valores. Não estou falando de qualificação técnica, não estou falando para, olha, eu tenho que qualificar você na área de tecnologia, programação, saber trabalhar com torno, né, na parte de industrial, fazer vase disso e tal. Não estou falando disso. Eu estou falando daquelas pessoas que precisam saber o porquê que elas precisam trabalhar. Quais são os valores essenciais da vida. Então, nós temos um projeto muito forte que vai ser lançado daqui a alguns dias dentro da associação comercial para mostrar para uma população, para você ter uma ideia, só dentro de um shopping muito grande aqui em Goiás, neste projeto eles pediram 100 pessoas para a gente. Só de pessoas que queiram
trabalhar, que queiram acordar cedo e ir embora tarde, às 8 horas normais, a carga horária normal do que a convenção exige, que a lei exige, nada mais do que isso, que você venha e entregue aquilo que você foi contratado para fazer. E também, ao mesmo tempo, fazer as qualificações cada vez mais por segmentos. Quais são os segmentos que estão, neste momento, sofrendo dentro da economia? A indústria? Demais. Serviço? Demais. Comércio? Demais. Então, a gente está olhando ali alguns subsegmentos dentro desses segmentos para que a gente possa atuar em uma frente junto com a academia, junto com o setor produtivo e principalmente com o setor público, porque esse sim é um grande pilar que precisa melhorar a sua gestão, seja a nível federal, municipal ou estadual. Você sabe, Rubens, eu concordo 100% contigo. Eu acho que Goiás está numa posição privilegiada. O Brasil já é um país privilegiado e está num momento de reviravolta da sua história econômica total. A gente já deixou as nossas mágoas e problemas no passado. Temos muita coisa para arrumar pela frente ainda. E além de ser o grande provedor de energia para o hemisfério sul, além de ser o futuro celeiro do mundo, produzindo material, produzindo alimentos, produzindo insumos que vão abastecer o mundo todo, o Brasil tem uma outra área e especificamente Goiás faz parte deste setor, que é o setor de turismo. Nós temos uma vocação natural para serviços e turismo que é inacreditável. E que foi a área que mais sofreu durante a pandemia. Exatamente. Como é que você e a ACIEG estão vendo este setor e quais as políticas que a gente poderia estar debatendo para potencializar e retomar o crescimento desse setor? Porque tem muito empreendedor querendo entrar no setor de turismo. Goiás, por exemplo, é o estado que tem o maior número de cachoeiras, é o estado que tem um grande número de parques que são joias da natureza. E isso tudo a gente está começando a potencializar a exploração. Olha, eu desafio a todo mundo que está ouvindo agora e vendo esse podcast, pergunte para o seu amigo o que ele conhece do Brasil, o que ele conhece fora do Brasil, o que ele conhece de Goiás. Muitas pessoas não sabem o que a gente tem aqui dentro. Muitas. Muitas pessoas nunca foram nem em Pirinópolis, que é aqui do lado. Muitas pessoas não sabem o potencial que nós temos. E o pessoal de turismo, de eventos em específico, estão sofrendo nesse momento um apagão muito maior de mão de obra. Eu não tenho guias, eu não tenho incentivos. Porque quem atuava na pandemia mudou de área. Fazer outra coisa. Ele tinha que ganhar o dinheiro do pãozinho. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter políticas sérias, políticas públicas sérias para esse segmento. A gente está atuando em alguns municípios, estamos conseguindo algumas políticas de incentivo. O crédito tem que estar muito mais fácil para esse público. Na retomada, foi adquirido uma dívida muito grande por parte dos empreendedores durante a pandemia. Então, muitas pousadas, muitos empreendimentos que nós temos aí bem tradicionais estão completamente endividados. E aí vai para banco pegar dinheiro, não consegue, vai para outro lugar pegar dinheiro, não consegue. Então, essa é a nossa missão, achar uma saída na retomada, junto com o secretário da retomada, o César Moura, que é um menino fantástico, que sempre nos apoia dentro da associação comercial, achar uma saída, que é o que nós estamos fazendo, criando outros projetos da retomada 2.0, para que possa levar crédito, para que possa levar uma renegociação para esses empreendedores, para que a gente possa levar incentivos fiscais, sim, para que aquele setor seja deslanchado, seja desbravado, e trazer de uma forma muito mais forte, muito mais robusta, vamos dizer assim, vamos mostrar, vamos aparecer para o mundo e para o Brasil o que Goiás tem, quais são os potenciais que nós temos para explorar dentro da responsabilidade social, dentro da responsabilidade do meio ambiente, dentro das responsabilidades que nós temos que ter cuidado dentro do turismo, para que a gente possa fazer com que esse segmento ele
cresça cada vez mais aqui dentro do estado de Goiás. A reboque do turismo vem todo o setor da cultura também, né? Todo. Shows, eventos, que também sofreu barbaridade até agora. Sofreu, agora nós estamos, a gente pode perceber que tem um show atrás do outro, tem um evento atrás do outro. Eu, como presidente de entidade, fico até... eu quero até me desculpar, porque alguns convites realmente eu não consigo participar, né? Não é porque eu não quero, mas é porque o pessoal realmente precisa fazer os eventos, precisa desse momento, e as coisas estão acontecendo muito um evento atrás do outro. Isso é bacana, isso mostra que a economia está movimentando, as coisas estão começando a acontecer novamente como tem que acontecer, né? Com muita responsabilidade, a pandemia não acabou ainda, mas que a gente possa, né, não ter mais aquele momento de fechamento e só retomada econômica mesmo de agora para frente. Bacana, Rubens. Estamos chegando no final. Parece que foi 10 minutos de prosa, mas na verdade deu quase 1 hora e pouco já. Eu vou pedir para você fazer algumas considerações para aquela garotada que quer crescer. Para o aluno da Unialfa que está no seu 1º, 2º semestre, que já está vislumbrando que negócio ele vai ter, para onde ele vai, como é que ele vai desenvolver a sua vida profissional. Com a tua história, qual o conselho que você dá para essa garotada, qual é a dica que você dá para essa garotada e como é que eles poderiam estar aproveitando para se inserir não só economicamente na sociedade, mas também gerando empregos, disseminando conhecimento e melhorando o nosso ambiente? Bom, primeiramente, eu quero fazer um convite a todos os jovens empreendedores da Unialfa para participarem da CIEG Jovem. Então, a CIEG Jovem é um movimento de jovens empresários, de jovens empreendedores, que eles sabem ali orientar o caminho das pedras para quem está chegando. O segundo momento é mostrar para essa garotada que está aqui dentro ter resiliência. Não é fácil. Você que está aqui no primeiro período, às vezes você vai falar, olha, eu vou desistir do curso, eu vou trancar, está difícil de pagar. Às vezes você está trabalhando, não está conseguindo pagar. Faça o possível e o impossível para que isso não aconteça. Não deixe de fazer o seu curso. Por quê? Um semestre que você para de ter esse conhecimento, de ter esse relacionamento, de ter esse network, tem um monte de gente que está buscando outras fontes de informação, ou está aqui dentro estudando, etc., e está pegando o seu lugar como um empreendedor, ou está pegando o seu lugar como um colaborador dentro de uma empresa. Então, hoje, absorva tudo aquilo, participe das aulas, questione os professores, participe dos congressos, participe dos cursos que às vezes vocês têm aqui extra currículo. Então, participe de verdade. Faça acontecer dentro da sua vida aquilo que você vai colher no futuro. Não fica esperando que ninguém vai te dar de mão beijada, não, pai, mãe, porque a obrigação é sua de correr atrás do seu conhecimento e de você pegar isso aí e transformar em riqueza para você no futuro. Quando você casar e tiver seus filhos, você vai entender o que eu estou falando, porque hoje às vezes está muito fácil eu de cá falando e você não entendendo nada, mas vai chegar uma hora que essa conta vai bater na sua porta e você vai falar assim, ó, eu precisava de mais conhecimento, eu precisava estar interagindo, eu precisava fazer esse network. Então esse é um momento mágico na sua vida. Você está começando a estudar agora, você está no 1º, 2º, 3º semestre aqui dentro da Unialfa, é um momento mágico da sua vida. Aproveite, isso passa rápido, é uma fase e você tem que colher bons frutos em cima desse conhecimento. Rubens, foi um prazer estar aqui contigo. Eu só tenho a agradecer pelo teu tempo, pela tua simpatia, pela tua forma transparente, super didática de tratar temas dos mais diversos. Como diretor da CIEG, que eu também estou lá com vocês, tenho que parabenizar o trabalho do presidente, porque a CIEG ela é, sem dúvida, uma das entidades que mais é ativa
ajuda o empresariado, ajuda não só do ponto de vista de geração de conhecimento, mas defesa de direitos, debates tributários, debates de novas legislações, alternativas para crescimento. Quer dizer, tudo que você tem feito, eu não podia deixar de não convidá-lo para participar desse primeiro AlphaCast, porque, sem dúvida nenhuma, o seu nome é um nome emblemático aqui na região, em Goiânia, e eu particularmente tenho grande admiração por você. Então foi um prazer te receber, fiquei muito feliz de ter você aqui conosco e vamos torcer para que a gente possa fazer isso outras vezes. Vamos fazer assim, eu que tenho a agradecer, uma honra participar do primeiro episódio, né? É um momento único aqui para o Rubens, e falar que ser presidente da CIEG hoje é muito fácil, né? Quem tem um time, quem tem um Dream Team igual eu tenho lá dentro, né? Eu sou apenas o cara que tem o cargo de presidente, mas quem faz acontecer são pessoas como você que está lá dentro, Trindade, são os nossos diretores, então eu tenho bons conselheiros, então isso fica tudo muito mais leve, né? Fica muito mais tranquilo de resolver as situações. Eu sou apenas um mensageiro dos conselhos que eu recebo no dia a dia, então eu quero te agradecer primeiramente pelo convite e também te agradecer pelo tudo que você faz por nós lá dentro da Associação Comercial, você e todos os nossos diretores, vice-presidentes, né, diretor, conselhos consultivos, etc. E agora os nossos conselheiros setoriais, né, que nós temos hoje 15 presidentes de conselho setorial, que são pessoas que estão dentro dos nossos segmentos trabalhando o tempo inteiro. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Deixa eu tirar uma foto nossa aqui, só para a gente registrar o evento. Esse foi Rubens Filete no nosso AlphaCast. Esse cara é demais, pessoal. Rubens, mais uma vez, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço e vamos estudar, vamos sugar essa fonte de conhecimento aí que vocês vão agradecer esse conselho no futuro. Moçada, a CIEG Júnior, a CIEG Jovem, vamos lá, filiação na CIEG, vamos promover a economia do Estado, vamos empreender, vamos ganhar dinheiro, moçada. Valeu!